Somos da Companhia Teatro ao Quadrado, somos aqui naturais de Porto Alegre. Essa companhia existe há 12 anos, esse é o 11º espetáculo da companhia, já montamos então alguns outros trabalhos antes. Trabalhamos com Molière algumas vezes, trabalhamos com Marco Antônio Della Parra, Václav Havel. Nossa produção maior é relacionada ao teatro adulto, né? E esse nosso trabalho é o mais recente, então, né? Nós recebemos o prêmio Miriam Muniz, né, da Funarte, concedido pelo Ministério da Cultura, para produzir esse espetáculo, Os Homens do Triângulo Rosa. A temática principal dele é a perseguição aos homossexuais durante o nazismo, né? O regime nazista sobe ao poder na Alemanha nos anos 30, em 33, quando Hitler vai para o posto principal lá da Alemanha, né? E a partir daí começa a vir uma contínua perseguição, não apenas aos homossexuais, mas, como todo mundo sabe, a história dos judeus, dos ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais. E os homossexuais são uma dessas categorias, vamos chamar assim, que foram perseguidas, né? A nossa história foca neles, na perseguição que foi efetuada em cima deles, porque é uma história menos conhecida, né? Se fala muito do Holocausto, quando se fala de Holocausto, se fala muito da perseguição aos judeus, né? Milhões de judeus foram mortos na Europa inteira, né? E essa história dos Triângulos Rosa, que são os homossexuais, é bastante pouco conhecida ainda, apesar de tantos anos passados, né? Então a nossa história foca nessa perseguição especificamente. A peça ela é dividida em 2 atos. Então tem um primeiro momento em que se passa na Berlim dos anos 30, em 34, 35 e 36, 1934, 35 e 36, antes dos personagens estarem no campo de concentração, e o segundo ato, eles estão no campo de concentração. Então a gente mostra esse cotidiano antes do aprisionamento e depois como era o dia a dia dentro desse campo de concentração. Bom, a escolha do tema é porque achamos que é sempre atual falar sobre homofobia, né? Nos nossos dias, há poucos dias, tivemos aquela desastrosa declaração do candidato a presidente, Levi Fidelix, né? Em que ele só faltou dizer com as palavras, né, que ele odiava homossexuais, mas ficou implícito que ele realmente despreza os homossexuais. Então a gente vê que é um tema que está sempre presente e a gente tem que estar sempre retomando essa discussão para não deixar que esses tipos de coisa se repita, né? Lá na Alemanha nazista, isso era uma prática de Estado, né? O Estado perseguia os homossexuais. Hoje em dia tem uma coisa um pouco mais velada, né? Mas ainda assim há uma perseguição e a gente tem que lutar contra isso, contra qualquer discriminação, seja contra homossexuais, seja contra negros, seja contra religiões diferentes, né? Então, na verdade, a gente se interessou por contar essa história porque é uma história pouco conhecida e achamos que ela deve ser contada e deve se tornar mais conhecida. E ela extrapola a perseguição apenas aos homossexuais, né? Quando a gente se interessa por essa temática, a gente se interessa porque a gente está falando de direitos humanos, né? E especificamente dessa minoria, né? Que se chama de minoria, né? Também é um termo, acho que já questionável, né? Mas a gente está falando dos direitos universais, da liberdade de expressão e de viver livremente a sua sexualidade, que não é uma opção, né? Qualquer pessoa que parar um minuto para refletir, quem ainda não refletiu sobre isso, vai perceber que, assim como os heterossexuais não optam em ser heterossexuais, os homossexuais não optam em ser homossexuais. Isso é simplesmente da sua natureza, e a pessoa nasce assim, e isso não é defeito, não é vício, não é doença, é apenas uma condição humana. Então, assim, a gente acha que o teatro tem que ser porta-voz disso, tem que levar as pessoas a refletir sobre essas questões, dentre muitas, não é? E, especificamente, a gente se interessou por isso, apesar de nem Marcelo, nem eu sermos homossexuais, isso é um absoluto acaso, né? Mas nos interessa esse questionamento, né? Essa reflexão que tem que ser universal e que não tem que ser na base da tolerância, porque quando se fala em tolerar, exercitar a tolerância em relação ao diferente, a gente já está discriminando, porque a gente só tolera o que a gente não concorda. Há mais ou menos 3 anos a gente decidiu que queria contar essa história. Então, de 3 anos para cá, a gente, né, vem tentando viabilizar financeiramente, né? Então, concorremos a alguns prêmios e tal, e finalmente recebemos o prêmio da Funarte para viabilizar a produção, né?
Então, nesses 3 anos de pré-produção, podemos chamar assim, a gente leu muita coisa sobre isso, né? Livros, autobiografias de sobreviventes de campos de concentração homossexuais, tem do Rudolf Brazda e do Pierre Selle, tem outros livros que não foram lançados, esses 2 foram lançados no Brasil, mas tem outros tantos que não foram lançados no Brasil que também a gente teve acesso, eu importei e tal. Existe até história em quadrinhos com essa temática incrível. Tem uma história em quadrinhos francesa que chama Triangle Rose, que é a história dos triângulos rosa. Então, na Europa se fala um pouquinho mais disso do que aqui, né? Bom, então a gente, nesses 3 anos, filmes, né? Tudo que a gente tinha disponível, não apenas sobre os triângulos rosa, mas sobre esse evento, né? Da ascensão do nazismo, foi material de pesquisa para a gente ir se introjetando dessas informações e depois produzir um material textual, né? Em relação ao material textual, a gente tem como base principal um texto de um dramaturgo chamado Martin Sherman, que até virou filme isso nos anos 90, chamado Bent. Então, isso é uma base forte para a nossa dramaturgia e todas essas referências que eu estou falando para vocês, né? Desses livros, depoimentos de sobreviventes, né? Estudos históricos. Então, eu fiz essa adaptação e montamos essa dramaturgia, que é o que a gente vai estar levando para a cena. A construção desse espetáculo, ele parte de uma direção que é minha, né? Mas com uma colaboração muito livre assim dos atores, né? Mas independente disso, a gente conta com a preparação corporal, porque a gente achou importante que houvesse uma preparação específica, já que os personagens eles vivem uma situação de sacrifício físico muito intenso, sobretudo quando eles estão no campo de concentração, na sua tarefa árdua, cotidiana e repetitiva, que é de carregar pedras, né? Então a gente precisava de um trabalho específico para isso. Outro é que os atores, um heterossexual fazendo um homossexual, por exemplo, ele precisa de um corpo que é diferente do seu registro, digamos assim. Um personagem bailarino, por exemplo, precisa de um corpo específico de bailarino. E se o ator não é bailarino, ele vai precisar de uma preparação. Então a gente se muniu de uma profissional, porque é uma bailarina, que é a Ângela Spiazzi, que faz parte do grupo Terpsia aqui de Porto Alegre, para fazer essa preparação. Tem um caso mais difícil ainda, que é o caso da atriz Gisela Abeixe, que é uma mulher, que faz um personagem que é um homem que se traveste de mulher para fazer shows de noite num clube que ela tem. Então, assim, ó, é um trabalho dificílimo, né? Porque tu vai construir um corpo, um ânimo que é masculino, que não é teu, mas ao mesmo tempo um homem que se traveste de mulher. Então, esse desafio, assim, excepcional, a gente propôs para a Gisela e ela corajosamente aceitou. Então a Ângela também veio ao encontro dessas necessidades para trabalhar corporalmente. Trabalho vocal, né? Nós temos 2 profissionais da voz que estão trabalhando com a gente, a Marlene Goidanich e a Lígia Mota, né? Para trabalhar especificamente, né? No caso da Gisela, ela canta ao vivo em cena. Nós temos música ao vivo, né? Piano executado ao vivo pela Elda Pires. Então a Gisela, além de interpretar a personagem Greta, que é um homem, ela canta ao vivo também. Então teve um trabalho de tornar essa voz dela uma voz masculina, né? Então tem esse trabalho aí. A Marlene Goidanich, a gente canta em alemão também, alguns atores cantam em alemão, nós tivemos essa preparação para, né, realmente a prosódia do alemão, né? E, bom, essas questões todas, né, da projeção, né, da clareza da dicção, isso tudo foram preocupações que a gente teve e que foram se incorporando ao processo de montagem do espetáculo, né? Por que a gente faz teatro? A gente faz para mostrar para os outros, para que seja público, né? Que as pessoas tenham acesso. A gente está construindo isso com tanto afinco, esperando que as pessoas compareçam, que entendam a relevância desse assunto, a relevância dessa temática, a atualidade dessa temática. Essa história, ela se passa numa época que não é a atual, ela se passa num país que não é o nosso, mas as relações humanas de que essa peça trata, elas são absolutamente atemporais. Isso não é um clichê,
Isso não é um engodo, isso é a absoluta verdade. Ou seja, no momento em que a gente está no ano da graça de 2014, né, em que nos consideramos civilizados, informados, como nunca houve tanta informação no mundo todo, as pessoas perseguem minorias, as pessoas assassinam, as pessoas torturam, as pessoas desprezam os homossexuais de uma forma cruel, absurda, inaceitável, né? É uma coisa tão antiga e o tempo passa e essa situação ela parece que ela não diminui. Nunca, pelo menos há muito tempo, não se ouvia falar tanto sobre isso, né? De espancamentos, de assassinatos e tudo mais, sobretudo no Brasil, que é um dos campeões assim, em perseguição aos gays. Ou seja, e aí essa peça fala disso, mas ela fala muito mais do que isso. As pessoas que forem assistir, elas vão assistir a uma história de amor. E a partir disso, a gente gostaria que o público percebesse que os gays são perseguidos, desprezados, odiados, desconsiderados, porque eles se amam entre si. Então, é o ódio ao amor.